É isso, e o nosso tema de hoje é um tema muito interessante, muito bom, tem a ver com atualidade, tem tudo a ver com história, né, Tir? Então a gente vai falar aí do Conclave, né? A gente vai mencionar brevemente o Conclave, o filme, né? Porque é um filme bem interessante, mas o nosso assunto aqui mesmo, o nosso interesse é entender esse fenômeno, né, do papado, de como funciona isso, do que a gente entende historicamente sobre a Igreja Católica, sobre o papado, né? E assim, né, falar do Conclave, o pessoal brinca que o filme foi um spoiler do Conclave que aconteceu logo depois, né? E existe aí alguns questionamentos sobre a validade ou não. Gente, assim, vamos lá, a gente vai falar de uma das igrejas, de uma das regiões estruturadas mais antigas, não mais antigas da humanidade, mas do Ocidente, né? Algo que começou de acordo com os próprios católicos há 2025 anos atrás. De qualquer maneira, a gente vai falar da Igreja Católica Apostólica Romana, uma das maiores Uhum. instituições religiosas do mundo. A ideia aqui não é questionar a validade ou não, né? Porque na minha humilde opinião, religião é uma coisa que deve transformar as pessoas em pessoas melhores. Não importa qual é a religião, não importa se você é católico, se você é evangélico, judeu, muçulmano, budista, hinduísta, wicca, druida, Umbandista. batataísta, não importa o que você acredita, né? Desde que isso te faça uma pessoa melhor, Tem até a né? teoria a religião do deus macarrão, né? Pastafarianismo, gente. Tem o Isso. jedaísmo lá na Austrália, que tem um número enorme de seguidores. Então, assim, qual religião é melhor? Como disse Dalai Lama, né, quando foi perguntado qual seria a melhor religião do mundo, e ele é o representante máximo do budismo no Tibete, né, ele respondeu com essa frase que eu comecei a minha fala, né? A melhor religião do mundo é aquela que te faz uma pessoa melhor. Tem muitas coisas que são muito próximas umas das outras, tem muito mais coisas que nos unem do que nos separa. Independente se a religião é transcendental, salvacionista, politeísta, sei lá qualista, né? Falar de religião é sempre uma coisa bacana, e ainda mais porque a gente sempre ouviu, né? A gente não deve discutir política, religião e futebol. Peraí, se a gente não puder discutir política e religião, né, não faz sentido vivermos em sociedade, né? Futebol não pode mesmo, né? Futebol é uma Futebol coisa não pode fácil, mesmo. vai timão. Desculpa aí, galera, mas não tem como. Muito bem, então é isso, né? Então, ressaltando aqui, né, dois professores de história, como eu sempre falo nas aulas, né, quando a gente toca em temas de religião, a religião da pessoa não me interessa naquele momento da aula, né? O que me interessa são os fatos históricos, no sentido não que a gente vai ignorar ou desrespeitar a religião do outro, mas no sentido de, como historiadores, a gente pensa mais na vertente histórica do que na questão propriamente de fé, né? A gente guarda a fé para os padres, para os pastores, porque eles, na questão de fé, eles são os grandes líderes sobre isso, né? É assim, falando pessoalmente, eu sou sacerdote no Uhum. meu caminho religioso. E a gente sabe que falar de religião é sensível, porque a religião ela traz conforto, ela traz uma palavra naqueles momentos em que você mais precisa. E, normalmente é um farol, né, iluminando aí o caminho das pessoas. A gente tem que ter muita sensibilidade para ouvir, porque muitas vezes não é só a nossa opinião, né, é mais uma questão de acolhimento, de compreensão. E como historiador, é uma coisa que muita gente pergunta, mas não é uma dicotomia, isso não é um antagonismo, você ser historiador e ser religioso? Eu não vejo dessa maneira, né? Porque é possível você separar os diálogos, é possível você até inclusive integrar, né? E vou dar um exemplo aqui, quando eu era menino, né? Fui católico por quase 20 anos da minha vida. E eu era católico praticante. E durante a minha primeira comunhão, o catecismo, né, eu lembro que eu era fiel lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim São Paulo, Zona Norte, e tinha um padre lá, o Monsenhor Esperidião Góes, uma pessoa fantástica, um ser humano fantástico, e sempre no final da aula, da catequese, ele vinha perguntar coisas pra gente, né, sobre o que a gente tinha aprendido, se a gente tinha alguma dúvida. E uma vez ele me perguntou, a aula era sobre Gênesis, né? E aí eu fui aquele garotinho que levantou a mão assim e falou: Monsenhor, me explica uma coisa, se os dinossauros existiram e Deus fez o mundo em 7 dias, como é que uma coisa encaixa na outra se são bilhões de anos? Ele olhou para mim assim, ele tinha uma testa grande assim, usava um óculos de grau elevado, ele deu aquela olhada para mim, eu não sabia se ele estava querendo me
deletada ali, mas ele abriu um sorriso e falou assim: olha, meu filho, o tempo para Deus não é o mesmo tempo para o ser humano. Pode ser que 1 bilhão de anos de Deus tenha sido apenas um dia de Deus, tenha sido 1 bilhão de anos na Terra. E durante esse tempo as coisas aconteceram, se transformaram e evoluíram. Eu sei que depois dessa fala dele, eu nunca mais, né, tive problema de compreensão em relação a essas questões de fé e de ciência, né? Porque se o tempo dos deuses, o tempo de Deus, o tempo dos criadores, da criadora, não é o mesmo tempo que o nosso. É isso que você está falando, é o que a gente chama de... É o tempo cronológico, né, que é o tempo dos seres humanos, o tempo na Terra, e o tempo Kairos, né? O tempo Kairos é o tempo de Deus, né? Exatamente. É um tempo diferente, né? E é muito interessante, porque você já tem a sua caminhada no catolicismo, e eu, apesar de ser cético, né? Eu vejo tudo com muita desconfiança, mas ao mesmo tempo com muito respeito. Eu tenho uma caminhada na igreja evangélica, né? Eu fui evangélico durante algum tempo, já preguei, já cuidei do grupo de jovens, já fui porteiro na igreja, já pintei igreja, então já participei bastante. Então, assim, a gente tem alguma experiência, né? E entre nós, né, tem céticos, tem crentes, tem ateus, né? Mas a ideia é sempre discutir tudo com muito respeito, né? E agora, só que isso também, discutir com respeito, não quer dizer que não tenha perguntas espinhosas. E também não tenham temas que sejam delicados, né? Porque, querendo ou não, quando se trata de religião, né, as crenças elas são muito divergentes em alguns pontos. E até quando a gente olha para o Brasil, que é um país majoritariamente cristão, a gente vê que a divergência entre os cristãos ela é muito grande, né? Os católicos, os evangélicos tradicionais protestantes, pentecostais, né? Você vê que entre aqueles que têm uma mesma crença há uma divergência muito grande. O próprio cristianismo, se eu não me engano, são 380 religiões cristãs, né? Então o cristianismo não é uma coisa só. Eu acho não, né? Eu acredito até que é bacana ter essa pluralidade, né? Contudo, tem que tomar cuidado, né? Porque muitas vezes as pessoas querem discutir religião sem estudar a religião. E aí a agnose pessoal, a experiência pessoal, ela é fantástica, ela é positiva, ela traz aquela sensação maravilhosa, espiritualmente falando, pessoalmente falando, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter base. Não dá para você praticar uma religião sem ter uma base fundamentando isso. Exatamente. E não só uma base intelectual, teológica, né? Mas uma base básica que é você consultar o seu livro sagrado da sua religião, mas consultar no sentido de estudá-lo mesmo com profundidade, né? Não só pegar um versículo e decorar ele, mas você entender como que essas coisas se encaixam dentro do próprio conjunto do livro sagrado. É, né? Aquela máxima, né? Um trecho fora de contexto é só um pretexto, né? Eu posso pegar aqui uma frase no meio de um versículo, sem especificar a qual significado aquilo tem no todo, sem o contexto daquele versículo, e usar para qualquer coisa. E isso é absolutamente desrespeitoso de muitas formas.